Olá, professor. Meu nome é Yuri e eu vou apresentar o projeto final da matéria de computação gráfica. Então, aqui está o código, foi feito em Python, usando a biblioteca tkinter, apenas, não usa nenhuma outra dependência, por isso que o código ficou bem grande. É feito em Python e eu utilizei com a ajuda de inteligência artificial, que eu não ia dar conta de fazer tudo. Então, aqui é o código, ele faz todas as operações matemáticas, é por isso que ele ficou bem grande e até um pouco pesado. Tem todas as operações, as funções. E eu vou iniciar ele aqui. Ele consiste basicamente numa classe principal, que é essa Word Canvas, e dentro dela tem todas as funções que o senhor pediu no programa. Então, se eu iniciar o programa aqui, ele consiste nessa tela. Começando pelo. Então, a tela tem os 4 quadrantes, a imagem, que você consegue ver as coordenadas pelo mouse, e consegue dar zoom, tirar o zoom. E aqui, começando pelo Bresser, da reta, né? Você consegue. E aqui tá os parâmetros que você consegue mudar, desenhar e limpar. Então ele já vem com os números que eu deixei padronizados, né? Clica em desenhar e ele desenha a reta no quadrante. E se você ver, se der zoom, né? Você consegue ver os pixels, mostrando que o Bresser está realmente funcionando. Então, tá aqui a reta, né? E agora eu vou mudar os parâmetros para mostrar que realmente está funcionando. Colocar 150, 90, 100, 170. Se eu clicar para desenhar de novo, ele faz uma nova reta. E aí é bom que fica antiga e você consegue comparar as duas. Limpar, fazer a nova, fazer mais uma. Esse é o braço, essa é a reta. O próximo é o círculo. Vou tentar ser bem breve, bem rápido para não ficar muito grande o vídeo. O círculo, você consegue mexer no raio do círculo e eu deixo ele como padrão no 00, né? Para ele ser feito bem aqui no meio. Então, se eu clicar para desenhar um círculo com um raio de 120, ele faz um círculo desse tamanho. Se eu mexer para um círculo de raio de 20, ele faz um círculo bem pequeno. E, obviamente, 200 um círculo maior. Por aí vai. Se eu mexer aqui, ele vai mexendo no, aqui no quadrante e no local do círculo, né? Nos pontos cartesianos. Então tá aqui o círculo. Vou voltar para o 00, mostrando a modificação dos parâmetros estão funcionando. Esse é o círculo. Limpar. E agora a gente vai para o próximo, que é a elipse. É bem parecido com o círculo. Deixa eu fazer esse aqui que está padrão 180/100. Tá aqui a elipse. Eu deixei para fazer no 00 para ficar centralizado. E aqui eu consigo mexer nos parâmetros, né? Então eu consigo deixar ela mais. Se eu mexer no X, deixar ela mais alongada. Ó, mexer um pouquinho, alongou um pouquinho. Se eu alongar bastante, ela alonga bastante. E se eu mexer no Y, mesma coisa. E se eu colocar o valor igual, né, do X e do Y, ele faz um círculo perfeito. Então deixa de ser uma elipse e faz um círculo perfeito. Se eu baixar aqui, por exemplo, faz um ovo. Então aqui o círculo, as elipses estão funcionando, os parâmetros modificados estão funcionando. Aqui eu consigo mudar também. Ó. Então você consegue mexer em tudo. O próximo é a curva de Bézier. Aqui eu vou desabilitar essa palhinha de controle. Eu fiz essa reta como padrão. Reta não, essa curva, né? Como padrão. E agora bora modificar os parâmetros para comprovar. 170, colocar 120 e aqui eu vou colocar 60. Não modificou muito, deixa eu mexer um pouquinho mais aqui. 300, 150. Então aqui é a próxima reta, ó. Reta não, curva.
Se eu quiser modificar bastante, então eu mudo tudo aqui, ó. Menos 250, 100, 25. Então tá aqui a curva. Cada curva é diferente, eu posso limpar, fazer novas. E por aí vai. Aqui você consegue alterar bastante coisa. Se ativar isso aqui, você consegue só ver a polilinha de controle. O próximo é a polilinha. Esse que deu bastante trabalho, que estava dando bug. E eu deixei pronto algumas coordenadas para fazer uns desenhos e mostrar que funciona. Por exemplo, esse aqui é de um triângulo equilátero, triângulo perfeito, né? Então ele faz as três linhas, né? As três arestas, as três retas de um triângulo perfeito. Para mostrar que está funcionando de fato, se eu mudar aqui para zero, tirar um zero em todos, ele faz um triângulo pequenininho. Eu peguei mais um exemplo também, do triângulo de... Esqueci o nome desse triângulo. E... Bom, coloquei para ele ficar no 0, 0, né? Então se eu modificar também aqui, diminuir, ele faz um triângulo bem pequeno. Então a polilinha está funcionando, é só colocar as coordenadas aqui e você consegue fazer o desenho. Deixa eu limpar. Próximo é o preenchimento. O preenchimento ele é um dos que mais consome processamento. Então eu vou pegar aqui um desenho, vou pegar um círculo aqui, por exemplo. Vou pegar um círculo de 20, um raio de 25 aqui. E eu venho aqui para o preenchimento. E eu clico Seed Fill, que é para ele preencher, né? E ele preenche, ó. Dá pra ver que ele preenche todo o círculo. Eu faço bem pequeno para ele não consumir tanto processamento. Se eu fizer muito grande, ele acaba crashando o programa. Porque não tem, minha máquina não aguenta tanto processamento. Então ele preenche todo o círculo e para provar que ele preenche qualquer polígono, eu vou fazer um quadrado aqui. E aí eu volto no preenchimento e falo para ele preencher. E ele preenche o quadrado também. Deixa eu limpar. E aí tem esse desenhar polígono mais o scanline. E aí ele já desenha o polígono e faz a scanline. E aqui você consegue alterar os parâmetros. Por exemplo, eu vou fazer um de 6, vai travar um pouco aqui. Só vou diminuir um pouco o raio dele, né? Para não ficar pequeno. E aí ele faz um polígono de 6 arestas. De 6 vértices, desculpa. 6 vértices. E você consegue mudar aqui o tamanho, né? Colocar 3, por exemplo, fazer um triângulo. Então tá aqui. E aí ele já faz o scanline. Colocar 4. Limpar. 4. Então o preenchimento também está funcionando. É um dos que mais trava aqui o meu computador. Mas ele está funcionando. Voltando aqui, porque eu fui interrompido aqui pela minha mãe. O próximo é o clipe linha, né? Então eu vou fazer o que está como padrão aqui. Ele faz o quadrado e o corte, a linha. E se eu modificar aqui os parâmetros, por exemplo, sei lá, 350, 70, 200. O próximo, ó, ele faz... Eu não mexi no quadrado, então ele só mexe a linha. E aí a linha subiu um pouco, ó. Então você consegue ver que está funcionando os parâmetros. Vou mexer 90 aqui. A linha abaixa um pouco. E aqui em cima você mexe no quadrado, né? 200, 200. Então o quadrado fica maior. Então o clipe linha também está funcionando, os parâmetros. Agora bora pro clipe em polígono. Deixa eu fazer isso como padrão aqui. Então eu disse para ele fazer um polígono de 7 lados. E ele já faz o clipping, né? Então essa é a área que está sendo clipada aqui, cortada. Se eu modificar, por exemplo, os lados do polígono para 4, deixa eu apagar e fazer de novo. Então tá aqui. E a parte sendo clipada fica sobressaída aqui com os pontos do Bresson. Desculpa.
E aqui eu posso mexer, diminuir, aumentar. Deixa eu colocar 5, por exemplo. E aí eu diminuo aqui o raio, 50. Então, olha, o polígono ficou dentro, então nada é cortado. Eu aumentei o polígono, né? Quer dizer, eu diminui o polígono, então nada é cortado. Aí se eu aumentar, ele corta. Vou colocar de 7. Corta só uma parte. E aqui eu consigo modificar o tamanho também. 60. Então, aumentei o tamanho do quadrado, modifico o tamanho do corte, do clipping. O clipping polígono também está funcionando. Bora para transformação, ser um pouco mais rápido para não ficar tão longo. Transformação padrão eu deixei para fazer esse polígono. E ele também funciona todos os parâmetros. Eu vou mexer aqui na rotação, por exemplo, 90 graus. E aí ele muda a rotação. Se eu colocar 180, por exemplo, ele dobra de novo. 270. Nem lembro se é 270. É 270. Mesma coisa, aqui eu consigo mudar o raio, que é o tamanho do meu polígono. 40, ó. Polígono bem pequeno. Deixa eu colocar ele para 180 de novo. 180 não, 90. E aqui eu consigo mexer na translação, do X, dos Y. Tudo funcionando. Escala também eu modifico o tamanho dele, né? Se eu colocar 2, aumenta a escala. 3, aumenta um pouco mais. Por aí vai. A transformação também está funcionando. E agora vamos para o projeção. Projeção é bem simples. Eu fiz para fazer um tamanho de um cubo e a distância da perspectiva, né? Então vamos fazer o cubo aqui. Aí o senhor pergunta, ah, mas é um quadrado? É porque eu estou vendo de frente, né? Se eu ativar aqui a perspectiva, limpar, a gente consegue ver o cubo agora com a perspectiva, né? Aqui eu consigo mexer no tamanho do cubo, não vou mexer, e aqui é na perspectiva. 300, 200. Então a gente vai mexer na perspectiva do cubo. Dá pra ver que tá funcionando. Aqui é o tamanho. Deixa eu mexer um pouco no tamanho. Faz um cubo maior. Também tá funcionando. E o próximo é o cavalier e o gabinete. Então, deixa eu deixar no gabinete que fica mais bonito. Aqui é um cubo, né? E a gente consegue mexer no ângulo e no tamanho do cubo. Bem simples. Deixa eu diminuir um pouco o cubo para 100. 10 não, 100. Tá aqui um cubo de 100 e aqui eu consigo mexer o ângulo. Esse aqui é o mais legal na minha opinião, 45 graus. Se eu colocar 90 ele fica bem de frente. Aí não parece que é. Mas se eu mexer um pouco aqui, dá pra perceber que é um cubo de fato, ó. Mexendo, dá pra mexer o ângulo do cubo. E é isso, professor. Tá aqui todas as funções que o senhor pediu, todas funcionando, com os parâmetros funcionando. E é esse o trabalho. Eu já subi no GitHub. E é isso. Obrigado.